Bom, primeira coisa que a gente precisa ter em mente, eu preciso que você guarde esses pressupostos com muito carinho. Nós precisamos partir de alguns pressupostos para a gente chegar a certas conclusões. Primeiro pressuposto que nós temos que ter em mente: Deus é um ser absoluto em todos os seus atributos. Por exemplo, Deus é onisciente. O que é onisciente? Onisciente é um ser que tem todo o conhecimento. A palavra omni significa em todas as direções. Então, omnisciência significa ciência é conhecimento, então é conhecimento em todas as direções. Então, onisciência significa Deus sabe de tudo, Deus sabe todas as coisas, não há nada que Deus não saiba. Então a gente precisa ter isso em mente. Segundo aspecto, Deus é onipresente. O que é onipresente? É a presença em todos os lugares, né? Então, a onipresença significa que Deus está em todos os lugares e em todos os tempos. Ele está no passado, no presente, no futuro. Ele está no ontem, no agora, no amanhã. Não há lugar onde Deus não esteja, seja no espaço ou seja no tempo. Deus é o tudo. Ele está em tudo. Ele é o tudo. Então, esse é mais um pressuposto que a gente tem que ter em mente. Ele sabe de todas as coisas, não há nada que Deus não saiba. Ele está em todos os lugares, não há lugar, qualquer que seja, que Deus não esteja. E terceiro pressuposto, Deus é onipotente. Ele tem todo o poder. Não há nada que Deus queira fazer que Ele não faça. Certo? Então, pensando nisso, alguns conceitos já precisam ser derrubados. Por exemplo, Deus criou a terra e aí Ele criou o jardim do Éden, colocou Adão e Eva no jardim e aí ele sai do jardim e quando ele sai do jardim, a Eva come o fruto proibido. Então, algumas coisas aí já caem por terra porque Deus não sai do jardim. Isso é um aspecto, né? Porque Ele é onipresente. Então não há como Deus ter se ausentado do jardim, já que Ele é onipresente. Outra coisa, quando Deus supostamente estava de volta ao jardim, Ele fala: Adão, Adão, onde estás, Adão? Não faz nenhum sentido também, porque Deus sabe de todas as coisas, né? Então, como assim que Deus não sabia onde Adão estava? Por que você se esconde, Adão? Deus, quem é que se esconde de Deus? Deus está em todos os lugares, então não há como se esconder de Deus. O que fizeste, Adão? Opa, como assim o que fizeste? Deus sabia muito bem o que Adão fez, né? Então, assim, se a gente for colocar isso sobre esse crivo e esses três pressupostos que eu coloquei inicialmente, Deus é onisciente, onipresente, onipotente, a história do Jardim do Éden, ela vai ser desmistificada. A gente vai entender que aquilo ali é uma alegoria, aquilo ali não são fatos, eventos que aconteceram daquela forma, né? Então a gente precisa entender isso. Com isso em mente, nós precisamos compreender que, primeiro, Deus, sendo onisciente, Ele sabia o que ia acontecer. Deus sabe de todas as coisas. Se Ele sabe de todas as coisas, então criar um universo, criar um planeta, e nesse planeta vai acontecer escolhas certas e escolhas erradas, escolhas entre o bem e o mal, Deus já sabia de tudo isso. E Ele criou exatamente desse jeito, sabendo que é assim e com esse propósito, né? Então, esse é o primeiro aspecto, e isso é o que eu estava falando lá na nossa ligação mais cedo, que é o seguinte: Deus não criou o mundo perfeitinho e depois o diabo veio e enganou Eva e o mundo ficou mal. Não. Deus criou o mundo imperfeito e nessa imperfeição
O mal é uma possibilidade, existe o potencial de escolher o mal, porque nós podemos escolher o bem, assim como podemos escolher o mal. Pode ser que a gente escolha o bem e o mal não aconteça, ou pode ser que a gente escolha o mal e o mal aconteça. Então Deus, ele sabia de todas as coisas, criou assim e era para ser assim mesmo. Então Deus não criou o mundo perfeito para depois ser estragado ou destruído ou contaminado pelo diabo. De forma alguma. Deus criou assim mesmo. Faz parte do processo. Ok? Então a gente precisa entender isso. O diabo não estragou a criação de Deus. Primeira informação. Ele não destruiu a criação de Deus. Ele não tem o poder para destruir a criação de Deus. Aconteceu mesmo a rebelião, Lúcifer se rebelou contra Deus, mas nada do que Lúcifer fez impede que a vontade de Deus seja feita, entendeu? Isso pode ocorrer um atraso, pode acontecer uma demora, pode ser que o caminho seja mais longo, pode ser que esse rio tenha que fazer diversas curvas, mas não importa quantas curvas ele tenha que fazer, ele vai alcançar o mar. E esse é o plano divino. A meta é alcançar o mar. A meta é a imperfeição alcançar a perfeição, alcançar a plenitude. O rio todo sinuoso, com cachoeiras, com corredeiras, com lagos, não importa o que ele tenha que enfrentar, um dia ele vai chegar na plenitude que é o oceano. Assim é a criação do universo. Não importa o que aconteça, um dia vai alcançar a perfeição. E esse é o plano divino. Deus fez sabendo disso, fez isso de propósito, entendeu? Por quê? Porque no processo, sabe? No processo da imperfeição alcançar a perfeição, é que essas pedras preciosas serão produzidas. É que essas almas que nascem aqui no lodo da imperfeição serão lapidadas. O rolar pela correnteza vai lapidando essas pedras e nós nos tornaremos cada vez mais próximos de Deus até alcançar a perfeição. Esse é o projeto, faz parte do plano de Deus, ok? Então, assim, com isso a gente precisa derrubar alguns conceitos. Deus fez tudo certinho, o diabo veio, enganou Eva, destruiu a terra. E aí o pecado entrou no mundo. Isso não é verdade, né? Então, é isso que a gente precisa construir nesse momento.